Ok? Já estamos ao vivo e tendo boa noite já nos comentários. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Salto Estratégico. E essa semana ela é muito especial para nós, até porque semana, né, do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que nós comemoramos no dia 19 de novembro. Então, essa semana e semana que vem a gente vai estar falando sobre essa temática de uma forma mais aprofundada. E hoje eu tenho uma convidada bem especial aqui conosco, que a jornada dela, acho que só a história dela é uma grande aula para nós, então se preparem. Aproveita que o chat está aberto para tirar bastante dúvida, comentar, né, interagir ali com a gente, porque tenho certeza que vai contribuir muito com a sua jornada empreendedora. Mas antes de eu apresentar ela para vocês, temos recados. Oi, Carol! Oi, boa noite. Não, é muito boa É noite. muito boa noite. Antes eu brincava com a Ana, ela parou de falar. É porque eu comecei a me tocar de uma coisa, Carol. Ah, É que tem o pessoal que vê depois o episódio. verdade, E verdade. aí eu fiquei agora, você fica no muito boa noite, aí o pessoal tá assistindo de manhã. Aí É, só se eu falar os três, né? Muito muito bom boa noite. dia, boa tarde. Aí não dá. Aí eu simplifiquei pro oi, gente. Oi, gente. Então, oi, gente. Carol, os recadinhos antes da gente começar. Pessoal, lembrar de deixar o like para quem tá assistindo no Isso YouTube aí. e no Facebook. Para quem vai assistir depois, deixa o joinha, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal da Gazeta de E Toledo. não se esquecer de se inscrever. E não esquecer de se inscrever, ativa o sininho aí você recebe a notificação de todos os programas que tiver ao vivo, vai estar lá. Isso aí. E lembrar de seguir os canais da Gazeta de Toledo no TikTok, principalmente, e também no Instagram. E os canais do Salto Estratégico, porque no podcast Tá aqui aqui, tá aqui. Ah, ó, daqui. Tá aparecendo aqui. tá aparecendo aí. Ah, aqui pra cima. Só um Pra pouquinho mais baixo. pra baixo. Ah, pra baixo. Pra cima e pra baixo. Eu danço um carnaval aqui com a Carol. E seguir o Instagram do Salto Estratégico Isso aí. E amanhã, a partir da quarta-feira, sempre o episódio está disponível no no Spotify. Spotify. Aham. Exatamente. No TikTok nós estamos desbravando as terras de É isso aí, o TikTokers, a Nai. TikTok é uma descoberta, né? É uma descoberta. Galerinha de 12, 13 tira de letra. A Tira. gente tem que fazer Umas aulinhas. umas aulinhas, é isso aí. Até eu que trabalho com isso ainda tô Tá aprendendo vendo, TikTok. cara? Tá vendo, né? Por isso que eu já aceito que eu não sei, eu vou aprendendo e a gente vai errando e vai Vamos com aprendendo. calma. Exatamente. A Naide, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um Muito prazer obrigada estar aqui. por ter Imagina. aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Porque eu preciso falar, gente, eu tenho uma admiração de coração, Naide, Ah. muito grande por você. Quando eu vi que você iria assumir a presidência da Associação Comercial, eu vibrei muito, eu fiquei muito feliz. A gente estava merecendo uma mulher de novo lá, né? Estava. Demoramos demais, né? Para ter a segunda Exatamente. mulher na CIT, né? Exatamente. E foi uma gestão desafiadora, Naide, né? Foi muito bacana, muito interessante. Assim, é comum a gente dizer, os presidentes que assumem a CIT, quando eles saem, eles dizem que foi um mestrado, um doutorado, e realmente foi. Mas isso que você falou, de eu ser uma mulher, e de eu ter assumido, também contou para mim, também foi algo que eu considerei. Eu também nunca havia pensado, feito planos de ser presidente da CIT, né? Mas aí, depois de tanto tempo de associativismo, você começa a assumir posições, você começa a assumir mais responsabilidades dentro da gestão da associação comercial, e ela é uma entidade extremamente importante Muito. na nossa cidade. Participa de todas as coisas que acontecem, né? Tem envolvimento. É uma das associações de maior engajamento do comércio, do serviço, da indústria, de todas as associações do Brasil, né? Então, nunca tinha feito planos, né? Quando começou a chegar perto, Flávio Furlan foi o primeiro que me disse, Anaide, vai se preparando, você está na lista, você vai assumir. Eu lembro que na época eu cheguei em casa e falei para o meu marido, falei, ó, o pessoal lá está dizendo que não na próxima gestão, na outra, ou quem sabe na próxima, é para eu me preparar para ser presidente. Ué, e você está com medo de quê? Vai logo, né? Encara logo isso aí. Mas o fato de eu ser só a segunda mulher a assumir também me fez encarar isso com muito mais vontade, inclusive, pela questão da representatividade, né? Exato. Por um tempo você até não dá tanta importância, você não olha, né, aquela velha humildade excessiva que a gente tem, né, Ana?
Mas aí foi chegando e eu fui vendo as mulheres todas empolgadas com isso também. Isso me motivou muito mais a assumir. Porque você vê que uma mulher é capaz, que por mais desafiador que seja, dá conta do recado e dá, gente. A gente dá conta do recado. A gente já faz muitas coisas nas nossas empresas, na nossa casa, com a nossa vida. Não que seja simples estar à frente da CIT, É uma mas a gente liderança que ela exige muito, né, de muito. você, porque você é líder da equipe que está ali, frente, né, que trabalha junto contigo, que é incrível, né, e eu posso falar, porque, né, Sim. hoje eu vivo mais perto da associação comercial, né, também faço parte ali. Então, é a liderança da equipe e é a liderança, né, de todos os É a associados. É a representatividade de representatividade. todos os associados, né? Então, sim, as pessoas que trabalham na CIT, elas têm um domínio sobre todas aquelas Muito grande. funções, elas têm é, a capacidade excelente de atender o nosso associado, né? Então, isso de certa forma, a parte mais tranquila. Agora, você representar os associados com todas as suas demandas, com todas as suas necessidades, num tempo onde a política ela tem assumido um papel muito grande, a necessidade de representatividade para a defesa dos interesses do comércio, do serviço, da indústria, junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Nós falamos em reforma tributária, em reforma administrativa já há muito tempo. A gente Muito. tem as nossas questões de infraestrutura do Oeste, que a gente sempre foi relegado a segundo, a terceiro plano, né? A gente está aqui no extremo oeste, a nossa capital está lá no leste. Então, tem sido difícil para os governos olharem para a região oeste com a importância que eu tenho certeza que a gente merece. Então, essa representatividade, ela tem um peso, com certeza, né? E fazer parte da associação comercial é um fruto, né? E ter sido presidente da associação comercial é um fruto da sua jornada empreendedora. Isso, exatamente. Eu diria que é a coroação, né, nesse aspecto associativista, que é uma coisa que a gente sempre tem que falar Sim, também, né, Ana? É um trabalho voluntário que a gente faz. exatamente. A gente sai das nossas empresas para ir lá fazer um trabalho voluntário em nome do nosso universo de empreendedores, né? Enfrentando esses desafios. Ser a presidente exige muito mais dedicação, né? Você tem que organizar a sua empresa, deixar pessoas lá que possam tocar. Você vai sobrecarregar alguém, via de Sim, regra, no mínimo uma pessoa, né, a mais você vai sobrecarregar. E agora, de um tempo para cá, desde a gestão do Flávio Furlan, nossa gestão lá como presidente, as diretorias elas têm 1 ano e normalmente renovada por mais um, então são 2 anos de isso. gestão. Uma coisa é você deixar a tua empresa por 1 ano, né? Passa mais rápido, mas por 2 anos é um outro desafio ainda maior. Mas eu saí de lá, assim, muito gratificada, porque é realmente um mestrado, é um doutorado, é um aprendizado sensacional sobre a importância que uma entidade tem, sobre como a política, eu não estou falando de política partidária, mas a política de representatividade é importante. Como você tem que abrir mão de desejos individuais, de desejos pessoais para defender o coletivo e de como isso é necessário. A gente está numa cidade pequena, às vezes a gente não consegue eleger um deputado estadual. Quem é que vai lá defender os interesses? E ainda assim, não significa que a gente ganhe todas as brigas, né, Ana? Exato. A gente tem que, pelo menos, se posicionar, pelo menos deixar o nosso recado, mas a gente não consegue ganhar todas as brigas, né? Então, foi extremamente interessante, enriquecedor, aprendi demais, demais, muita coisa. E eu falo, né, que isso, de certa forma, também deixa evidente que a nossa jornada empreendedora, você nunca vai aprender tudo e você nunca vai saber tudo para que você possa se jogar nesse marzão que é o É, empreendedorismo. é, A cada novo desafio, você percebe que você tem outras competências que você precisa desenvolver, coisas que você precisa aprender. A gente estava brincando agora sobre o TikTok, né, sobre as sim, redes sociais, sim. mas de certa forma é o tempo todo o empreendedorismo ele vem te buscando e te colocando num processo de estudo, de aprendizado contínuo. É como Não, se você não consegue se acomodar, você não pode, na realidade, não se dá. acomodar. São desafios cada vez maiores. A gente vive tempos onde a tecnologia ela é mandatória, né? Isso também faz você aprender, como você disse, cada vez mais.
aquele empresário de tempos atrás, que não precisava se preocupar com uma concorrência que ele não via, hoje não pode mais se dar esse luxo, né? Hoje ele é obrigado a estar antenado com tudo que está acontecendo, além do que ele tinha antes, administrar o fluxo de caixa, fazer a contagem de estoque, fazer a gestão dos seus colaboradores, tudo isso, formar preço, tudo isso ele tem que fazer, e mais tudo isso que a gente tem visto nos últimos 20 anos aí, em termos de tecnologia. Então, é isso que você falou. Cada dia, né, enganaram a gente direitinho. Olha que eu trabalho com tecnologia, né, dizendo que a tecnologia ia ajudar a resolver os nossos problemas e ia sobrar mais tempo para nós. Doce ilusão essa, né, Ana? E sem contar que a gente está aqui, né, falando sobre o empreendedorismo feminino, especialmente também, né, Ana? As mulheres têm uma outra carga que elas levam consigo, né? Esses desafios que a gente tem que falar, de se posicionar numa sociedade que ainda culturalmente nos rotula de várias maneiras, né? Uma mulher que está à frente de uma empresa, e eu estou presidente da Maxcom, eu sou presidente da Maxcom, ela tem desafios adicionais. Mostrar sua competência, ela é sempre desafiada de alguma forma. É como se houvesse um teste duplo. Invisível, né? Você sempre tem que estar provando um pouco a mais do que aquilo Exatamente. que está sendo pedido. Exatamente. Essa questão de provar, eu sinto exatamente isso. Você está sempre sendo posta à prova Isso. como mulher. O homem parece que ele ocupa aquela posição naturalmente, né? A mulher não, ela tem que provar que ela é capaz. É difícil você ter uma história de uma mulher empreendedora que não tenha tido a sua capacidade questionada por um homem. E das mais diversas formas, às vezes de forma bem rude, inclusive, né? Sim, Bastante questionadora, né? Tive minhas vivências, já passei por algumas situações. É raro você ver uma mulher que não tem histórias dessas para contar. E como que o empreendedorismo surgiu na sua vida? Como que surgiu a Anaide empreendedora? Empreendedora, eu digo que, de certa forma, talvez isso seja uma herança de família, né? Meus pais tinham um pequeno comércio. Tem coisas que a gente vai construindo algumas histórias e você vai também entendendo, fazendo uma leitura à medida que você também amadurece. Meu pai tinha terra, uma colônia de terra, meus pais, né? Uma colônia de terra no interior aqui de Toledo. Eles são gaúchos, migraram para cá na colonização. Eu sou de 6 irmãos, eu sou a quinta. Então, 3 nasceram no Rio Grande, 3 nasceram aqui. Meu pai veio aqui e comprou terra, daquelas glebas, né, de terra que havia. Mas mais tarde que eu fui perceber que ele talvez não gostasse de trabalhar na roça, né? Talvez já tivesse uma veia de empreendedor. E aí eles vieram para a cidade e compraram um comércio, um armazém. E isso depois foi passando para os meus irmãos. Meu outro irmão montou um açougue, meu outro irmão foi embora e também montou um comércio. Então, de certa forma, talvez tivesse alguma coisinha ali, mas eu não parava para pensar nisso. Comecei a trabalhar fora muito cedo e eu não romantizo isso, eu não acho que isso seja o ideal para se fazer. Eu acho que a gente carrega você tem que abrir mão de várias coisas, né? Então, eu não acho que isso seja, eu trabalho fora desde os 14 anos, já trabalhava em casa antes, isso não me matou. Não, mas isso deixou algumas cicatrizes, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas. A gente carrega. Nem que seja de brincar na rua. Exato. Querendo ou não, você acaba privando de alguns processos, algumas fases da sua vida. Você pula algumas etapas da sua vida. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu tive alguns empregos, não muitos, mas enfim, aí numa determinada época, teve uma amiga minha que estava saindo do emprego dela e me fez uma proposta para a gente ter uma sociedade numa floricultura. Isso foi, sei lá... Uma floricultura? Uma floricultura. Nossa, essa parte eu não conhecia, não imaginava. Então, eu resolvi, eu trabalhava na Sadia naquela época, aqui em Toledo todo mundo trabalhará ou trabalha na Sadia. Eu também trabalhava na Sadia naquela época e a gente resolveu montar uma sociedade. Mas ela estava já sem emprego, né? Ela já tinha saído do emprego dela e a gente começou essa floricultura. Então, eu fiquei trabalhando na Sadia até que o negócio engrenasse. Mas aí você vai descobrindo
os percalços de ser empresário. Não é tão simples Não. assim. E você vai aprendendo a ser empresária. E ainda bem que a gente aprendeu dessa forma, eu e ela. Então, ela saiu, daí, à medida que o tempo passa, mas isso aqui para alimentar duas não vai dar. Ou a gente monta mais uma, ou a gente vai vendo e tal. E aí ela foi ficando com o negócio de floricultura e eu resolvi ficar mais um tempo ainda na Sadia. Na Sadia eu trabalhava já dentro da área de tecnologia. Aí a Sadia começou a fazer um projeto para substituir as suas soluções de tecnologia por uma solução de mercado. Eu fui para um projeto em São Paulo. Eu fui selecionada, então, para compor o time de Toledo, para fazer parte da equipe dessa substituição toda dos sistemas da Sadia em São Paulo. Então, eu ia no domingo à tarde para São Paulo e voltava na sexta-feira. Eu tinha um filho pequeno, meu marido também trabalhava viajando nessa época, minha sogra foi morar dentro da minha casa, e o tempo foi passando, isso foi 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, eu já não aguentava mais, e a pressão para eu morar em São Paulo começou a vir pela Sadia. E isso foi me dando angústia, porque meu filho era pequeno, a gente tem uma qualidade de vida aqui em Toledo que é difícil ter num outro lugar. Eles iam me visitar lá em São Paulo, de vez em quando eu ficava lá no final de semana, eles iam para lá. Meu filho adorava ir no shopping, adorava Assim, que é brincar nos diferente, novo, parques, mas é esporádico, né? mas Não é era a rotina, eventual, né? exatamente. A rotina é muito dura numa cidade como São Paulo. Isso foi me assustando, né? Eu fui tentando achar maneiras de me reposicionar aqui em Toledo. Eu queria voltar para Toledo. Aí, numa bela sexta-feira, esse dia eu jamais vou esquecer, né? Eu estava lá em São Paulo, a gente saía da Sadia ao meio-dia para pegar o voo. Naquela época, vejam vocês, a gente tinha avião para Toledo todo dia, né? Rio Sul, era Não subsidiária. faça inveja para nós neste momento. Era subsidiária da Varig, né? Era Rio Sul, Sim. voos regionais. A gente chegava aqui na sexta-feira, 15 para as 4 da tarde, no aeroporto. Na sexta-feira de manhã, eu recebo uma ligação de um colega meu da Sadia, e ele falou assim, Anaide, você está voltando para Toledo hoje? Eu falei, sim, volto hoje. E eles já tinham montado uma empresa aqui em Toledo, que era uma empresa de consultoria empresarial. Não quer passar aqui na empresa, a gente quer conversar com você hoje à tarde. Falei, mas na hora eu passo aí, né? Eu não sabia, não fazia ideia do que era, mas a minha esperança me dizia para vir, né? Eu falo que é a boa e velha intuição do empreendedor. Deve ser, deve ser. Eu nem fui para casa, eu lembro que um carro da Sadia vai buscar a gente no aeroporto. Eu vim de mala, né? Eu vim de mala, falei para o motorista, eu não vou para casa direto, eu vou em tal lugar. Já tinha uma reuniãozinha agendada lá, a gente entrou, a gente está querendo, a gente vê espaço aqui na região oeste para montar uma empresa de software, porque a gente é uma região de agroindústria, a gente tem várias agroindústrias aqui na nossa região, eu trabalhava com TI, Sim, dentro da Sadia, e a gente percebe que tem oportunidade de montar uma empresa de tecnologia, construir o software para empresas de agroindústria do zero. E a gente quer saber se você quer ser a nossa sócia. Meu Deus, na hora! Eu não pensei, eu só falei, eu quero, eu vou, o que precisa fazer? Não, então, tem que pedir a conta e a gente vai montar a empresa, não precisa de dinheiro. A gente já tem 2 clientes identificados para essa empresa. Isso era junho, né? Eu falei, não, na hora eu peço a conta, não tenho o que pensar. Eu decidi ali mesmo. E aí entra uma outra historinha, né? Que normalmente as mulheres, para tomarem uma decisão dessa, o que elas têm que fazer? Elas têm que chegar em casa e falar com o marido, né? Alinhar com a família. Alinhar né? com a família. Você tem várias histórias dessas que a gente ouve, né? De mulheres que recebem oportunidades de promoção, Exatamente. né? De mudança de cidade, juízas especialmente, enfim, uma série de oportunidades. E entra né? até um outro detalhe, porque quando a gente, olhando o teu caso, né, a gente vê que juntou uma situação, claro que veio a oportunidade, mas também um dos teus fatores de decisão foi a necessidade de estar mais perto da família. Muito. E isso é uma característica que vem há anos moldando a decisão das mulheres Isso, empreenderem. exatamente, Sempre a família exato. é uma das primeiras decisões.
né, a questão da necessidade entra junto Uhum. ali, e é o que impulsiona ela e joga ela para o mercado do empreendedorismo. Quer seja, né, para aumentar a renda familiar, Para quer estar mais seja perto dos para filhos. conseguir unir a atividade com a gestão da casa, da Isso, família, tudo isso, né? exatamente. Assim, gente, não é que a gente queira criar uma grande revolução, não é isso. Não, Mas quando que, desde a licença maternidade, né? Quando que um homem vai cogitar sair do seu emprego por um ano para cuidar do filho pequeno, né? Para dar prioridade para a criação da criança? Quando? Quantas mulheres já Eu tenho uma amiga que é professora universitária, tem uma formação maravilhosa, sensacional. Eu amo ela. Ana, você é maravilhosa. Tu me achará, né? achará. E ela é doutora, e dá aula na UniOeste. E ela tem um negócio que ela me disse há um tempo atrás, que as mulheres vão fazendo carreira na universidade, fazem a graduação, fazem pós-graduação, de repente fazem mestrado, de repente, e até pensam em fazer um doutorado, ou até iniciam, e de repente elas desaparecem. Por quê? Família. Elas casaram, tiveram filho e elas têm que priorizar a criança e aí por um tempo elas desaparecem. Algumas retornam 3, 4, 5 anos depois, outras nunca mais retornam e assim vai. Então são as escolhas que a mulher tem que fazer, ela tem que pensar muito bem antes. Eu imagino uma sociedade muito mais igualitária, onde isso seja dividido com muito mais parceria e com muito mais responsabilidade, né? Exato. E aí, assim, as políticas públicas têm que ajudar nisso, né? Mas você vê como a gente o assunto já mudou. É porque eles Mas só para eu encerrar isso, mas essa parte. é porque a gente percebe, né, que passa o tempo e a problemática ela continua, né? Isso já faz 26 anos. Os desafios da mulher para que ela possa empreender, eles continuam. E eu sempre falo assim, não é igual como você colocou, não é reivindicar nada, é entender que são contextos diferentes. As Isso. redes de apoio precisam ser diferentes. Nossa, Ana, essa história de rede de apoio. Então, aí é que tá. Só que o que é essa rede de apoio, né? Então, se você é uma mulher casada, se vocês são dois numa família, a rede de apoio, o marido é o principal. É o primeiro. Exatamente, ele faz parte dessa rede de apoio. E via de regra, né? Infelizmente, quantas vezes esse homem não sobrecarrega essa mulher com, além da família, com o cuidado do entorno ainda, do sogro, da Isso. sogra, né? E aí ela se sente sobrecarregada. E por que talvez eu tenha sido só a segunda mulher na associação comercial? Será que as outras não quiseram? Eu tenho certeza que elas quiseram. Ou talvez algumas nem soubessem que queriam, porque elas não sabiam nem que isso era uma oportunidade, que isso era possível para elas, né? Assim como falam que as mulheres não gostam de política, será mesmo que as mulheres não gostam de política? O primeiro, que a política é um ambiente extremamente hostil para as mulheres. Muito, muito. E segundo, que as mulheres, elas não se sentem elas não acham que elas têm espaço na vida delas para fazer aquilo, né? Elas têm que fazer renúncias, né? E quantas vezes elas não têm o apoio do seu companheiro, do seu marido para participar, né? Porque ela vai ter que abrir mão de alguma atividade que ela faz dentro de casa para ir para lá. O tempo que eu fiquei em São Paulo, esses 2 anos e meio, minha sogra teve que ir morar dentro da minha casa. Mas o meu marido entendeu por que eu estava fazendo aquilo. E por menos que a gente carregue algumas culpas, a gente vai carregando algumas. E eu tive uma conversa com meu filho muito tempo depois, né? Ele falou: mãe, mas é isso, você fez o que você tinha que fazer e está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Não me faltou amor, né? Eu tive esse amor. Só que quando eu ia dormir, né? No flat onde eu estava em São Paulo, nossa, quantas vezes que eu pensei, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso que eu tenho que fazer? Meu filho está lá. Eu chegava em casa quando ele era pequeno, ele demorava, assim, algumas horas para me aceitar de novo, né? Como integrante daquele núcleo ali. Porque eu, via de regra, eu era uma estranha por um tempo, né? Eu lembro de um Dia das Mães, depois. Essa historinha eu já contei várias vezes também, que as professoras faziam gravar umas fitinhas cassete, né, para o Dia das Mães,
E aí ele gravou uma fitinha cassete e eu ouvia lá em casa e ele dizia assim, mãe, sabe o que eu queria? Que você me levasse para a escola. Porque ele ia para a escola de Kombi, né? De ônibus, de van, né? E ele via vários amiguinhos dele Coleguinhas. chegando com a mãe, né, na escola. E aí, né, aqueles arranjos que a gente faz para levar o filho na escola de vez em quando, né? Então, e era um tempo que não tinha trabalho remoto, gente. Exato. Geração que hoje tem trabalho remoto, era um tempo que isso não existia. E isso foi uma das coisas que te motivou a abraçar muito mais ainda a oportunidade do Muito, empreender, muito, né? muito De mais. começar a história da Maxcom, E, né? Foi ali e que começou a Maxcom, de certa foi ali forma, que né? começou. Não, foi ali que ela começou, de Começou. fato mesmo. Eu voltei para São Paulo na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. Eu já trabalhava na Sadia nessa época, já fazia uns 9 anos, de 90 a 99. Foram 9 anos trabalhando lá. E eu pedi demissão, ainda fiquei os 30 dias de aviso prévio até formar alguém. Voltei para cá em julho, de mala e cuia, como dizem, e a gente começou a Maxcom no outro dia. Começou do zero, do zero. A gente tinha, como eu disse, 2 clientes identificados. Esses clientes, o primeiro cliente nosso ainda está com a gente, é a Agrícola Horizonte, ali de Marechal Cândido Rondon. Seu Osvino Ricardo é uma empresa que está conosco até hoje. E a gente começou a construir esse sistema em julho, do nada, para implantar na safra, né? Uma construção de um produto como esse que a gente fez, ela é um processo demorado. E a gente começou com profissionais que a gente formou praticamente em Toledo. Do curso da Unipar, aqui de Toledo, a gente foi lá com os professores, conversou, Quase que as primeiras turmas, o praticamente as começo, primeiras começo, turmas, começo. exatamente. Então, era tudo muito amador. Mas a gente não tinha receio, não tinha medo. Na verdade, como não tinha grande investimento financeiro, dependia muito mais do nosso esforço fazer dar certo, né? A gente tinha, sim, um fundo para pagar o salário dos meninos, né, e tal, e vamos lá. Então, quando chegou na safra de soja do ano seguinte, em fevereiro, a gente foi com o nosso sistema, tinha, sei lá, 30% do sistema pronto, talvez, 70% tinha só a tela de frente, não tinha nada por trás. A gente fez um sistema para receber a soja, para fazer a conta de descontos de umidade, impureza, de colocar esse produto dentro do estoque da empresa, emitir nota, colocar na contabilidade, gerar receita para o produtor, já vender insumo 2 meses, aqui 2 meses, um mês depois, mas deu tudo certo. A gente ficou quase maluco, perdendo noites de sono, mas deu certo. E como que foi nessa jornada, Nai, de fazer esse equilíbrio do feminino dentro de um mercado que começou muito, né, predominante homens? Que a área de sistemas, a área de TI, ela sempre teve uma predominância masculina. A gente percebe que nos últimos anos isso mudou, Tem mudado, né? tem Tem mudado. mudado, vem se equiparando mais. Mas no seu começo da tua jornada ali, era um universo masculino. Extremamente masculino, 2 vezes masculino, Ana. Uma vez porque o universo de E do agro tecnologia, também, isso, isso. exatamente. Uma vez porque o universo de tecnologia sempre foi mais masculino, hoje a gente ainda está buscando esse equilíbrio, a gente incentiva cada vez mais meninas a entrarem, as áreas de engenharia também, cada vez tem mais mulheres, porque havia esse conceito de que a área de exatas era mais masculina, né? Porque o homem tem raciocínio lógico Lógico. E a melhor. mulher é muito emocionada. Exatamente, grande balela, Ah, nada a ver, né? Então, sim, eu diria para você que houve um duplo preconceito, sim, dos homens com os quais eu lidei nas empresas do agro e dentro da área de tecnologia. Não com as pessoas com quem eu falei, não, mas isso que a gente estava falando antes, de você ter que provar a sua competência, aconteceu inúmeras vezes. De você ir numa empresa do agro e de depois você sorrateiramente ser deixada de lado e as pessoas falarem com o meu sócio que estava comigo, sim. né? E de você depois saber que ele perguntou, tá, mas ela sabe o que ela está fazendo? Ela dá conta? Ela entende do negócio? Sabe? E você, via de regra, estar à frente do negócio. Então, de ter reuniões onde o homem que está conduzindo a empresa não olha no seu olho, ele olha para o cara que está do seu lado.
mesmo que ele seja um funcionário, alguém que está trabalhando com você naquele projeto, ele não olha para você, sabe? Então, são questões culturais que tem muito ainda para melhorar. E não é que tenha melhorado tanto, já melhorou bastante, mas a gente ainda está muito longe disso. A gente vê mulheres sendo ofendidas pelo fato de ser mulher, Sim. né? Coisas pejorativas do tipo que, essa aí manda no marido, sabe? É duro. E quantas vezes, infelizmente, as mulheres são as maiores julgadoras, né? Eu sei Eu que isso é falo, cultural, elas não se mas dão parte, conta do que elas estão parte. fazendo, mas a gente vê muito nessas redes sociais. Quando você vê umas postagens de mulher, os comentários que a gente vê, Os mais tem, ofensivos acabam tem partindo das próprias muita mulheres. ofensa de mulher, Porque a né? gente fala, né, que o machismo ele não está relacionado a homens especificamente, não são eles Ao que vão comer, gênero, ao né? gênero, Uhum, mas é aquela cultura, né, aquele uhum. pensamento. E eu sei do que você está falando, eu tive situações também na minha jornada empreendedora, de carreira, de trabalho, quando eu trabalhava somente dentro na área de auditoria, essas situações, né, de você ser quem está encabeçando o negócio Exato. e a pessoa falar com quem não tem nada a ver, mas é o fato de ser homem. E como que foi para você? Eu lembro assim que eu tive que aprender a me posicionar, Sim, é até isso. por uma questão de autodefesa, Uhum. porque entra também um detalhe muito delicado, que é a questão do assédio. Então, assim, eu aprendi a me posicionar. Isso eu tinha 22 anos. Com 22 anos, eu acabei caindo de uma forma mais profunda nesse universo. E aí eu tive que aprender a me posicionar, Sim. né? E dói, né, Ana? Dói, porque você tem Dói. que negar um pouco o teu feminino. Uhum. E você tá Você tem que aprendendo controlar as tuas reações. Por muito. mais que você queira, às vezes, dar um troco muito mais forte, nem sempre isso foi possível, né? Não. Hoje, eu até vejo que isso é um pouco mais fácil, mas quando você... Primeiro que quando você é empregada de uma outra empresa, né? Sim, Você não consegue fazer isso, não. sabe? E as situações de assédio, infelizmente, ainda são muito Muito grandes. recorrentes. E aí, depois, quando você é empreendedora, você tem que dar a volta, tem que botar um sorrisinho no rosto, se Isso. fazer de sonsa, às vezes de cega, de surda e de Não louca, ouviu? ou dar uma resposta engraçadinha, meu marido está chegando, alguma coisa assim, né? Isso. E não tem o que fazer, né? Não tem. E isso a gente ainda tem que se considerar forte o suficiente para conseguir dar essa volta por cima com um sorriso no rosto. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Que o empreender para a mulher, eu falo que é um desafio muito maior. Porque, além dos problemas de mercado que nós temos que lidar, dos nossos negócios, que são normais para todo Normais mundo, para todo mundo. vem essas questões que Uma elas carga a trazem um mais, né? peso maior. Exatamente. Eu Uhum. tive situações também, mesma situação, de quando eu tinha um empreendimento na área de consultoria, o negócio foi idealizado por mim, dentro da área do BPO financeiro, o nome da empresa era meu, e o cliente chegou e falou, olha, não tenho nada contra não, mas eu prefiro ser atendido por ele, que é homem. Aí foi aquela situação, né? Você sorri, dá aquele sorriso amarelo, tipo, Mas dá... dói, né? Porque você Dói. sabe da competência que você tem, né? Exatamente, exatamente, né? O projeto é seu, o nome é seu, né? Você que idealizou aquilo, você que construiu, Uhum. e você acaba sendo desmerecida pelo fato de Uhum. você ser mulher. Única e exclusivamente por ser mulher, né? Exato. E como que você foi lidando ao longo da tua carreira, Nádia, assim, com essas situações? Porque, querendo ou não, o aprender a lidar com essas situações é o que te moldaram na líder Sim. que você é hoje. Assim, não existe uma fórmula para isso. Essa resiliência você vai adquirindo. E porque eu queria muito que esse nosso negócio desse certo, a gente foi vendo a Maxicom crescer, a gente foi vendo o trabalho dando resultados, a empresa se fortificando, e eu via que ela tinha uma oportunidade de, aqui no interior do Paraná, a gente formar um núcleo de tecnologia, né? Uhum. Quando a gente ia levar o nosso produto para outros, a maioria dos nossos clientes é de fora de Toledo. Quando a gente ia levar o nosso produto para empresas de fora, eles viam valor nela, né? Então, ainda bem, Ana, que tem homens, sim, que não dão importância a isso, que te respeitam pelo teu Exato. conhecimento. Isso vai te fortalecendo, mas é um aprendizado diário. Haja terapia, né? Às vezes, né? De vez em quando você fica extremamente frustrada e você tem que lidar com essa frustração, não tem o que fazer.
e talvez essa resiliência realmente por não desistir. E devagarinho você vai aprendendo a se posicionar. E não há como negar que tem coisas que você simplesmente ignora para sobreviver. É duro dizer Sim, isso, né? exato. Mas tem coisas que a gente tem que ignorar para sobreviver. Então, é um exercício diário à medida que o tempo vai passando. E assim, é incrível como as mulheres, elas não param de ser julgadas. Veja você, passei por uma série de coisas dessas, já fui presidente da CIT, e mesmo como presidente da CIT, Ana, mesmo em encontros políticos dentro daquela mesa grande que Sim, você acompanha as reuniões lá, sim. eu já tive o olhar desviado para o cara que estava do meu lado, sendo que eu estava na ponta da mesa, sabe? Então você percebe isso. E não é que a gente se engana, não. A gente já está craque em perceber esses olhares que se desviam para o homem que está ao lado, na primeira cadeira ao lado, e não para você. E à medida que o tempo vai passando, começa incrível, né? Começa um outro julgamento que tem a ver com a sua maturidade, tem o fato de você estar envelhecendo. O etarismo também é, ele é mais inquisitivo com as mulheres. Uhum. As mulheres não podem envelhecer também. Imagine uma mulher de cabelo branco, ela está velha. Imagine uma mulher que tem aconteceu isso comigo esses dias na farmácia, né? Eu encontrei um cara na farmácia, eu falei, nossa, eu tenho trabalhado mais do que eu gostaria. Ele olhou para minha cara e falou assim, você está com a cara mesmo de cansada, bem se vê que você está cansada. Tudo bem, eu devo estar realmente com cara de cansada, tá tudo bem. Sim. Mas, assim, isso pega mais para as mulheres, né? As mulheres têm que estar sempre com o cabelo impecável, com a unha Sim. pintada, com, né, a Há uma cobrança maquiagem. da estética, Há né, uma feminina. cobrança. O Brasil tem uma cultura de corpo muito maior e essa cobrança ela é maior nas mulheres, inclusive isso. Então, parece que não termina nunca, Ana. Parece que a gente só vai mudando de fase, né? Eu falo assim, olha, quando alguém chega pra mim e fala assim, quero empreender, né, e é uma mulher, eu falo, é um grande ato de coragem. Eu também eu tenho certeza que É um Ana, grande mas ato eu de incentivo, coragem. porque a gente Porque, precisa. sim, com toda certeza. Mas, assim, você percebe em que sentido que eu falo. Que é justamente por isso. Eu acho que lidar com o mercado acaba se tornando a parte mais fácil, de Se você certa domina o forma. teu negócio, né, e Isso. você vai aprendendo a dominá-lo, você se torna especialista no seu negócio, acaba sendo, é o Exa seu prazer. exatamente. Mas o aprender a lidar com todo esse resto que vem junto pelo fato de você ser mulher e você se colocar no desafio do empreender, que esse que é o que você precisa olhar para a tua saúde emocional, que é onde você vai ter uma cobrança melhor. Isso. Haja terapia, né? Então, assim, exatamente, haja terapia. Haja Porque terapia. você é questionado por diversas vezes, né? Uhum. Você é questionado de quem tá próximo, você é questionado de quem tá longe, Sim. né? Porque assim, é mulher, será que tem capacidade? Uhum. E é algo que é como você falou, né? É algo que quando a gente escuta dentro da nossa jornada, principalmente de pessoas próximas, que deveria ser a sua rede de apoio, é algo que machuca, que dói muito. É, Né? é. Então, aí que vem a questão da resiliência, de você realmente trabalhar e zelar pela tua inteligência emocional, para que você consiga lidar com isso de uma forma que não te prejudique, te apague daquele teu sonho do propósito ali dentro do Assim, empreendedorismo. eu acho, Ana, que é isso que você falou, mas a gente consegue se cercar de pessoas que nos apoiam também, né? Sim, a gente vai buscando, né? Vai selecionando. Vai selecionando, exatamente. Vai selecionando Não, as isso aqui pessoas. não, isso aqui não, isso aqui Isso, legal. isso. E as mulheres, elas têm umas características que eu acho fantásticas, que são essas de buscar isso, Sim. de se abrir com as amigas, né? De trocar ideias, de trocar informações, a gente é muito mais aberta, né? Agora, sem questão de julgamentos, mas é isso. Os homens vão em bares, eles têm conversas via de regra, mais superficiais, né? Isso. Falam de futebol, falam de mercado financeiro, falam de política, mas as mulheres, elas se abrem mais, As né? mulheres tendem a procurar primeiro resolver os problemas emocionais. Isso, Né? exato. Tanto que as mulheres, até questão de estatísticas, né? Quando a gente fala de doenças emocionais, as mulheres, elas sempre tomam a iniciativa
de buscar um tratamento, e assim por diante. Exato. Por isso que alguns Red Pill dizem que as mulheres estão todas malucas porque estão todas buscando terapia. Mas é só porque os homens não estão buscando, Exato. né? Se Só buscasse, porque os homens... tinha muito problema resolvido, gente. Exatamente. A gente Terapia para resolve. todo mundo, diferente do gênero. A gente resolve os nossos problemas, a gente trata, alguns a gente vai acompanhando por um bom tempo até resolver, mas a gente busca ajuda, né? Às vezes com terapia profissional, às vezes nessa rede das amigas. Eu sempre digo que os meus amigos me salvam. E ainda bem, tem alguns homens no meio também, né? Eu já vejo, sim, sinais. A geração de homens do meu filho, né? O meu filho tem 32 anos, ela já está com um perfil diferente. Ainda bem, né? Existe, eu tenho muita esperança ainda. Essa eles estão quebrando essas barreiras que foram impostas culturalmente. Aí eu acho que ainda vai demorar um pouco, né? Porque a gente vê, eu acredito que tem alguns ciclos que demoram mais para passar, e esse para quebrar. E esse eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu já percebo que está mais fácil das mulheres conversarem com os meninos mais jovens. E eles estão muito mais abertos, eles têm menos conceitos pré-concebidos, né? Eu acho que coube à minha geração criar esses meninos de um jeito diferente, né? Então, tem melhorado, mas está longe ainda. A gente tem um caminho, né? Eu falo assim que a gente tem um caminho ainda a ser percorrido e o ponto principal é começar a criar essa clareza, né? De entender os contextos, de entender os cenários, de entender que quando alguém decide empreender, vai muito além de uma questão financeira. A tua decisão, por exemplo, a primeira dela não foi por questão financeira quando você... Se eu pensasse em dinheiro, talvez eu nem aceitasse, né? Exato, né? Eu acho que todas as jogadas, assim, de empreendedorismo, grande maioria, seja homens ou mulheres, tomaram a decisão de empreender o financeiro. Por necessidade. O Sebrae tem uma pesquisa dessas que mostra que, eu não lembro agora exatamente quantos por cento, mas é mais de 50, em torno de 60 no feminino e 70. passa de 70. Então, entre 60% e 70% dos negócios nascem não por uma oportunidade, por necessidade. mas pela necessidade. E no cenário feminino é maior. Então, isso explica por que tantos deles também acabam não dando certo, né? Isso. Muitas vezes é na empolgação do momento, ou na necessidade, realmente. E isso torna mais difícil ainda, porque o empreendedor brasileiro, via de regra, ele não está preparado. A gente sabe de outros países por aí, na Alemanha, por exemplo, que tem vários segmentos de negócio que, se você quiser abrir, você tem que provar que você é capaz de exercer ou de fazer aquela função, aquele papel. Então, ou você faz um curso antes, alguma coisa assim. Isso melhora, né, a perenidade do negócio. Aqui não, aqui a gente tem o Sebrae mesmo, que a gente, né, que eu comentei agora, dá um apoio fantástico. Mas quanta gente procura, quanta gente nem sabe o que o Sebrae faz, vai realmente pela necessidade e vai aos trancos e barrancos, mas tem vários negócios, ainda bem, que dão certo assim, né? E a gente tem uma perguntinha aqui, ó, que mandaram pra gente no chat. Como que você desenvolve uma resiliência para continuar, mesmo com esses desafios de empreender sendo mulher? Eu não sei, a cada soco. Eu tenho a impressão que é exatamente isso. Quando alguma coisa não está certo, você não ficar remoendo aquilo, né? É buscar pessoas que normalmente te elevam. Porque se você ficar pensando só naquilo que não está dando certo, não vai funcionar mesmo. Então é isso. Cerque-se de gente boa, cerque-se de pessoas em quem você confia e com quem você possa trocar experiências. Às vezes, algumas pessoas que já passaram por aquela situação, então pessoas mais maduras, podem te dar uma forma de resistir. Mas, via de regra, resiliência só se aprende passando, né? O couro vai ficando duro à medida que ele vai recebendo as pancadas, né? Um desses grandes mentores que eu tive na vida, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu já repeti tantas vezes, e ela fica engraçada, mas ela é bem verdadeira, né? O diabo é esperto não é porque é diabo, é porque ele é velho, né? Então, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar com essas situações. Então, o negócio é não desistir. Você vai levar pancada, você vai encontrar gente escrota pelo caminho,
não, assim, no primeiro momento, ok, você pode se abater, você pode Sentir aquela dor, sentir a dor, respirar fundo. exato, mas erga a cabeça e vai em frente, porque vai passar, vai melhorar, e assim, nem tudo dá sempre exatamente certo, a gente tem que lidar com uma série de coisas no dia a dia, mas essa resiliência, ela é diária, a gente está lá agora fazendo o planejamento de 2026, esse ano de 2025 se apresentou extremamente desafiador Sim, para nós, né? Eu acho que para um monte de muito, gente muito. com quem eu converso, Foi um ano bem atípico, né? atípico, Parecia que tudo exaustivo. ia dar certo, mas a gente teve que fazer muito mais do que a gente Uhum. fez no ano passado para atingir um resultado ainda menor do que o do ano passado. Isso vai acontecer, a vida de empreendedor é cheia de altos e baixos. Então, essa resiliência a gente precisa ter sempre, seja para lidar com essas situações desses preconceitos que há para com as mulheres empreendedoras, seja esse outro preconceito que há com as mulheres na política, e aí eu volto a dizer, a gente precisa ter mais mulheres na política. Em todos esses âmbitos, né? Mas é porque, então, em Na todos os âmbitos, política, no associativismo. Eu vejo lá na CIT, né? então, mas carece Ana, mais. porque a política é quem faz as leis. Isso. E hoje as leis estão sendo feitas por homens. Então, enquanto a gente. A cota feminina é fundamental para os partidos, ela ainda não está ajustada, ela ainda não está dando muito certo, mas ela é necessária, a gente precisa que seja assim. A gente precisa que os homens percebam que eles precisam permitir mulheres na política. Porque Uhum. enquanto a gente tiver leis feitas por homens, elas vão privilegiar aos homens e não vão ser igualitárias. Não vão ser. Os homens não vão sair do seu lugar de poder facilmente, sabe? Eles estão no poder. Olha o nosso Senado, olha a nossa Câmara de Deputados. Eles não vão abrir mão daquele poder Não. fácil. Então, a gente precisa de mais mulheres na política. A gente precisa que as mulheres olhem a política de um outro jeito e elas comecem cedo, sabe? A entrar, a lutar, e que as mulheres precisam votar em mulheres. Exato, né? Buscar as informações de forma confiável, fazer realmente um estudo, a leitura, né? Se eu não quero me envolver, mas então estude os candidatos, dê a preferência para a mulher, né? E Exatamente. apoie quem toma a iniciativa. Exatamente. Não malhe as mulheres que estão Isso. na política. Não Não faça malhe. também, não rotule com os mesmos preconceitos que a gente vê, né? Ah, é mulher. Ah, nossa, deu piti lá no plenário, na Câmara, isso. porque é mulher. Não, calma. Vamos entender o contexto, né? Não vamos ficar rotulando as coisas, isso, né? Deu isso. piti porque tá de TPM. Tá de TPM. O que a gente escuta disso, né? Ai, Deus gente, amado. ai. Exato. E até pegando esse gancho aí, tem uma pergunta aqui, a Nádia, que é sobre a CIT, né? Do teu período de experiência como enquanto presidente, né? Tirando o machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade e não tem, né, para onde correr, qual que foi o seu maior desafio de estar como presidente, de ser líder? Porque aquilo que a gente falou, né? Uma coisa você se desenvolveu como líder ao longo da Maxcom, isso trouxe toda a tua base, toda a tua experiência, né? Para te dar know-how para assumir uma liderança, só que mudou um pouco o cenário, né? Muda. Você se expõe de um outro jeito, né? Assim, a experiência, como eu disse antes, foi muito boa. Eu gostei demais de ser presidente da CIT por uma série de razões, porque é uma entidade que tem uma representatividade muito boa, mas, assim, o desafio maior é o tempo. Não há como negar. Concordo plenamente. Eu não parava, era impressionante. Todo dia tem atividade na associação comercial. Sim. Todo dia tem coisas para você fazer, para você representar. Então, eu trabalhava ainda na Maxicom, mas todo dia eu tinha que sair 1, 2 horas, e tem dias específicos que eu dava expediente na CIT, e tem os dias das reuniões, e tem dia de viagem, e tem reunião em Curitiba, e tem reunião em Brasília. Então, é essa gangorra aí do tempo, né? Você, assim, e não se culpar por um tempo. Eu realmente, eu tenho sorte, e sorte é um ingrediente que eu também já percebi que faz parte da jornada empreendedora, tanto de homens quanto de mulheres, mas sim, eu também tive sorte, porque nós somos vários sócios na Maxicom, mas como meu parceiro de gestão, eu tenho um sócio que é meu amigo de vida inteira, e ele tem uma tranquilidade, uma calma, e ele sempre me passou muita segurança. Nádia, vai lá que a gente dá conta.
Foi a sua rede de apoio nesse momento. Completamente a minha rede de apoio, completamente. Então, ele suportou o tempo que eu não estive na Maxicom, porque, como eu disse, todos os dias eu tinha atividade. E quando não tinha de dia, tinha à noite. Era menos pior para a Maxicom quando era à noite. Mas, assim, foi um cansaço Mas daí vem o considerável. cansaço, vem essa questão. Vem o cansaço. Essa época agora de fim de ano, Nem me fale. eu olho para o pessoal indo para esses eventos todos que tem, eu lembro do Sim. que eu já passei. Assim, e como eu disse, é um prazer. A Muito gente grande. sente essa gratidão, assim, a gente sente a recompensa. Mas essa divisão de tempo e o excesso de atividades que tem mesmo. A gente também vai organizando as coisas na CIT para que o vice... São várias Isso. vice-presidências, né? Para que esses vice-presidentes também comecem a assumir mais esses papéis, para dividir melhor. Mas tem uma série de compromissos que é o Do presidente presidente. que tem que ir lá representar. A gente tem reuniões periódicas, por exemplo, com os prefeitos. De um tempo para cá, a gente tem uma relação muito boa com a gestão pública municipal. As nossas demandas, sempre que possível, elas são atendidas. Então, na frente de todos esses compromissos, tem que estar o presidente e a presidente. Então, é o tempo, equilibrar todos esses pratos, até porque o teu comportamento muda também. Quando você está presidente da CIT, quando você está representando a CIT, você exerce um papel diferente do que quando você está representando a Maxicom. A Maxicom eu tenho muito mais propriedade para falar, eu sou sócia daquele negócio. Você criou, né? Exatamente, aqui eu estou representando. Então, de certa forma, é uma responsabilidade muito maior, né? Não, eu vejo, eu que sou apenas, né, estou como coordenadora de território, a gente já sente essa responsabilidade Sente. e é aquilo, né, multiplicado. Mas quando você vê como as coisas também acontecem, isso te faz ficar, isso te Sim. move a querer mais. A gente teve uma série de embates com o governo do estado, não levamos muita coisa, às vezes as coisas demoram para acontecer. Os pequenos empresários, as microempresas lutam até hoje com a história do diferencial de alíquota no estado do Paraná. O estado diminuiu o número de itens, né, que tiram competitividade das empresas do estado do Paraná quando elas concorrem na venda pela internet ou na venda presencial com Santa Catarina, com São Paulo. A gente perde competitividade. E gradativamente o governo do Paraná vai tirando mais itens, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? E tem um detalhe ainda, né? Você pegou o final da pandemia, pegou uma gestão ainda exatamente. 2022, Uhum. ainda era o período de pandemia. Isso, a gente estava voltando devagarinho, né? A gente ainda estava tudo muito incerto nesse momento. Testando tudo isso que vinha acontecendo. E em tempo Só para colocar um plus, né, de desafio. E em tempo de polarização política, né, Ana? Isso é algo que isso acaba atrapalhando. A política é necessária, mas assim, eu acho que perdeu muito em respeito pelas diferenças, né? Sim. Eu sofri alguns ataques por não me posicionar em várias situações, porque o nome da entidade precisa ser preservado, né? A gente precisa manter a CIT fora de política partidária. Né? E isso é uma lição até para as nossas empresas. Né? Enquanto empreendedor, a gente tem que ter esse olhar de se envolver, igual no associativismo, por exemplo, em situações de cooperativas também. Mas quando a gente entra dentro desse universo político, a gente sempre tem que ter esse olhar muito mais aprofundado e entender a dinâmica do que você... Porque a gente viu, né, muitas empresas as pessoas vivem realidades diferentes, né? As pessoas vivem realidades diferentes e cada um sabe por que tem as suas escolhas. Eu acho que o principal é você conviver com o diferente, né? E você aceitar, porque o outro sabe por que ele fez aquelas escolhas, eu sei porque eu faço as minhas escolhas. Eu acho que se houver respeito às escolhas de cada um, vai dar certo, né? Vai dar certo. Flui muito melhor, né? Inclusive, né, para que as mulheres possam empreender com mais tranquilidade. Exatamente. Mais segurança, eu falo. E falando, para a gente ir para o nosso encerramento, Anaide, que não parece, mas a gente já está 1 hora aqui tagarelando. Meu Deus. Tagarelando não, conversando, falando. Passa, né? Passa, flui muito, muito, muito tranquilo. Eu queria que você, que é uma coisa que eu sei que é extremamente difícil fazer isso, mas resumisse... assim, as maiores lições que você teve dentro da sua jornada empreendedora.
trazendo esse olhar enquanto Uhum. mulher, assim, olha, esses foram os pontos que eu mais aprendi e que realmente fizeram a diferença para que eu pudesse me sobressair e lidar com os desafios de empreender, né, sendo mulher. De várias maneiras, porque, veja, Ana, mesmo dentro de uma empresa, quando você trabalha para alguém, é possível empreender, Sim, né? Aquilo, de certa forma, te molda também para quando você for exercer o seu papel. Então, é, quando você está como empregado de alguém, quando você está trabalhando para alguém, você aproveitar todo o aprendizado que te é oferecido, sabe? A arrogância, eu acho que é um dos grandes defeitos das pessoas, quando você acha que você já sabe tudo, e aí você não está aberta para ouvir, para aprender. Então, está sempre estudando, né? Está sempre buscando conhecimento adicional, nunca parar de estudar, cursos, quer seja cursos regulares, quer seja cursos formais, mas você está sempre aberta para o mundo. Eh, Essa resiliência, ela é necessária. E lidar com as coisas com bom humor. Saber que nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser perfeito, você vai errar e está tudo bem errar, todo mundo erra, os homens também erram um um monte, monte. só que eles não dão tanta bola para isso. E a gente costuma se martirizar um pouco mais É uma cobrança muito maior. pelos nossos erros. Então, assim, nem tudo vai estar certo quando você tem 30 anos. Calma, continua, segue esse caminho aí, seja resiliente, continue trabalhando, continue aprendendo, continue entendendo como é que o teu concorrente trabalha, como é que quem é o benchmark daquela área faz, o que que ele faz de diferente. Continue buscando novidades sempre, quer seja para colocar no seu negócio, quer seja para criar um produto novo que você perceba oportunidades. Veja o que que o teu concorrente está fazendo, sabe? Participe de entidades de classe. Lá, essa concorrência, ela fica mais de lado. Você consegue aprender mais com a troca, sabe? Quando você se despe de algumas amarras, você consegue aprender um monte de coisas. A associação comercial tem os núcleos Isso. setoriais, É onde muito as bacana a pessoas se unem, experiência. quer seja pela atividade Verdade. delas, quer seja pelo Território. território. E é uma troca fantástica. Meu Deus, eu entrei na associação comercial em 2012 como conselheira também. E eu fui indo, fui migrando. A gente tinha o núcleo de tecnologia da informação também. Eu aprendi muito, utilizar o que tem de órgãos que possam te ajudar, como eu falei antes com o Sebrae, por exemplo, para micro e pequena empresa. O Sebrae tem materiais importantíssimos para te ajudar muito. Então, aprender sempre, sim, não desistir nunca, ter tranquilidade, e às vezes a gente vai com medo mesmo, né? É. Às vezes a gente tem receio de como é que a gente vai resolver determinadas situações, mas vai com medo mesmo. Às vezes você começar com um negócio pequeno e ir aprendendo com ele, que foi o que aconteceu comigo na Maxcom, e eu estava conversando sobre isso com um gestor da Maxcom essa semana passada. Eu tive essa oportunidade da Maxcom ter começado com 7 pessoas e ela ir crescendo um pouquinho a cada ano. E eu ir aprendendo com os exemplos que eu via, com o que tinha de disponibilidade, fazendo treinamentos, fazendo cursos. E, sabe, aos pouquinhos foi. Agora, se você cai, né, você anoitece um técnico e amanhece um chefe, mas é claro que se você foi escolhido para ser chefe é porque você já reúne uma série de qualidades que aquele chefe precisa. Você já tem uma liderança que você já foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, você tem desafios maiores, mas ainda assim você consegue fazer muita coisa. Vai se acomodando ali naquele terreno, não te cobre tanto no começo, ouça mais, né? Vai falando menos, vai ouvindo mais, que aos poucos as coisas vão se ajeitando. Entender que o erro vai fazer parte do processo. Nossa, se eu pensar só nos erros que eu cometi hoje, nossa, são vários, São, inúmeros. são. A gente erra em julgamentos, a gente confia em pessoas que depois você percebe que não mereciam, a gente faz apostas de produtos erradas, a Sim. quantidade de produtos que nós já iniciamos desenvolvimento que estão lá na prateleira e que só foi investido tempo e não deu em nada. É assim, a gente erra e acerta, e a gente acerta muito mais do que erra. Exatamente. E eu sempre falo, né? O importante é a velocidade que você Percebe o errou, erro, percebeu e já muda, corrige corrige. e já tenta de novo.
você não pode se afeiçoar muito, né? Aquelas coisas que não dão certo. Você não pode ficar com muita dó daquilo que não está dando certo. Abandona e começa outra. Exatamente. E pegando esse gancho ainda da fala, pensando em mulheres que estão começando ou estão passando por uma fase difícil do seu negócio. Que conselho que você daria, Nath, pensando na tua história, nos momentos difíceis que você já passou? Cara, foram noites e noites, né? Foram noites e noites de pensar se Amém. valia a pena. Mas o que nos move é porque a gente olha para aquele nosso negócio e a gente acredita nele, né? Sim. A gente sabe que por mais difícil que esteja, a gente vai fazer tudo o que der para dar certo. O que não significa que, eventualmente, né, a gente vive, como a gente falou antes, num país onde a taxa de assertividade dos negócios não é tão alta. A gente, eventualmente, trocar também de negócio no meio do caminho, está tudo bem, né? Assim, eu fiz um curso em Curitiba, pelo Sebrae, onde veio um cara que era da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios Muito maravilhosa, se não a maior do Brasil, Isso. né? Uma escola de negócios fantástica. Os cursos são extremamente interessantes, embora o valor financeiro não seja tão fácil assim, mas se aprende muito. E o cara estava lá, o professor dando aula e falando e exigindo um retorno da gente, que a gente falasse sobre o nosso negócio, sobre sucessão, sobre perenidade, sobre o que você faz que não dá certo e tal. Eu falei, quantos negócios você já teve? Ele falou, 3 e quebrei todos. É assim, gente. Tem um monte de gente que começa um negócio e quebra. Silvio Santos não começou a empresa dele lá com mais de 40. A Globo não foi fundada pelo Roberto Marinho depois dos 50. Tá tudo bem, é raro, não tem problema. Então, assim, não dá tanta importância assim àquele momento ruim. Ele vai passar, né? Sabe aquela piadinha do tudo muda, tudo passa? Tudo muda, tudo passa. E, de fato, eu acho que o empreender, ele exige da gente esse olhar. Nesse momento em que as coisas não estão bem, vai conversar com alguém, muda o teu foco, né, naquele momento. Tem um monte de gente, vai buscar aconselhamento com alguém que você admira, sabe? Vai buscar uma forma de sair daquele lugar que você está. Às vezes, a gente está tão focada no problema que a gente não vê a porta, né? Não, a gente só está focada ali olhando. E para que a gente possa achar a solução, é só quando a gente sai. Quando a gente consegue olhar de cima. Exatamente, o olhar de cima, né? Subir no telhado e olhar do telhado para baixo. E às vezes você vai precisar respirar e às vezes se afastar. Para olhar de cima você precisa se afastar, né? Sim, então, às vezes aquele dia tá caótico, você tá com um problema, tá com uma situação, para e analisa. Você pode resolver naquele dia mesmo? Não, então para, se afasta. Eu gosto muito eu sempre, né, muitas das minhas decisões, não, peraí, deixa eu colocar a cabeça no travesseiro que amanhã a gente conversa, né? Exato. E nesse colocar na cabeça do travesseiro, não sei se você teve essas situações, Anad, mas eu empreendo desde 2016. Então já vão ser quase 10 anos nessa jornada. E eu fiz essa mudança de negócio. Tá vendo? Saí da área de consultoria, né, de treinamentos, onde eu trabalhei desde quando era CLT, depois comecei a empreender seguindo, né, dentro da mesma área de atuação, e aí eu resolvi mudar, para fazer uma virada que foi para a área da indústria, da área da confecção, né, da parte dos uniformes. E dos uniformes já vão fez 5 anos. Tá vendo, Ana? Você virou uma costureira, né? Olha exato. só. E eu comecei, eu, minha mãe e mais uma funcionária. Hoje nossa equipe gira em torno de 12 pessoas. Então, e tá tudo bem, né? E foi muito erro, muito acerto. E muitas vezes foi exatamente isso. Colocar a cabeça no travesseiro, ir para casa, refletir, para no dia seguinte, opa, peraí, eu tava olhando do jeito errado. Isso, nossa, isso acontece tanto, né? Às assim, vezes, né? Qual empreendedor não acordou no meio da noite com a solução para um problema que tinha de dia, né? E acho que essa que pode ficar a dica, ó. Se o cenário tá difícil, a jornada tá difícil, respira, se afasta, vai conversar com alguém, dá um tempo daquela situação, vai estudar. E aí você vai perceber que a solução vai vir. Vai ler um livro. A solução sempre vem, de alguma forma vem. Exatamente. É isso aí. Anaide, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que conversa maravilhosa. Se a gente ficasse aqui, com certeza a gente ia. Aqueles podcasts de 4 horas? Isso. Eu falo que eu ainda vou bater o recorde ainda do Vilela lá, da Inteligência Limitada. Não, aquele não vai dar. Acho que foi 12 horas, 14 horas.
Aí a gente pede pizza, almoço, tudo, Carol. A gente... Colchão. tem que fazer revezamento de equipe, de suporte. Não, Ana, foi muito bom estar aqui. Eu espero que a gente, assim, não existe fórmula mágica, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram fórmulas prontas, não existem. A gente vai descobrir a forma que cada uma vai conseguir levar o seu negócio adiante. Mas, basicamente, é buscar isso que você falou, olhar, às vezes, com outro olhar e, assim, relaxar um pouco, né? Exato. Reduzir a autocobrança, até para que a gente consiga enxergar, né, as possibilidades, as oportunidades. São quantos anos empreendendo, Naide? Na Maxicom, então, são 26, né? A gente está com 26,5, mas como eu te disse, né? Não dá tempo de contar toda a história, mas teve uma floricultura, aí depois teve uma lanchonete, que o meu marido abriu uma lanchonete, depois ele e a minha irmã abriram uma farmácia, e a gente sempre nos bastidores, então foram vários negócios na família. As experiências, quase 30 anos. 30 anos, basicamente, 30 somos períodos. É isso aí. Eu somando já 10 anos, e a conclusão que a gente chega é que nós estamos em eterno aprendizado. Agora a gente está montando um negócio novo dentro da Maxicom. Olha só. A gente vai abrir uma unidade lá no Matopiba, né? No Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E é tudo de novo. Fazendo conta, colocando no papel, é tudo de novo. Vai começar do zero. Empreender é um eterno recomeço. Exatamente. Antes da gente ir para o nosso encerramento, Carol, recados finais? Ela já estava deixando o microfone de lado, gente. Não, ela acha que eu não vou puxar ela para conversa. Engano seu, Carol. Lembrar de deixar o joinha. Isso aí. Quem está assistindo tanto no Facebook quanto no YouTube. Amanhã o episódio já vai estar disponível lá para a parte da tarde. Já vai estar disponível lá no Spotify. E seguir as redes sociais. Tanto do Salto Estratégico quanto da Gazeta de Toledo. Sigam o Salto Estratégico nas redes sociais, gente. Sigam. Isso aí. Nos ajude com esse projeto, até porque, né, o Salto Estratégico, como eu sempre falo, surgiu desse velho incômodo da gente criar um ambiente seguro, confortável e ser uma rede de apoio para as mulheres. Amém, aleluia, Ana. Então, a gente quer que esse projeto aconteça e para que ele aconteça, ele continue, a gente precisa que vocês curtem, comentem, compartilhem, sigam a gente, né, nos ajude a compartilhar esse conhecimento, porque eu acho que não tem nada melhor do que você ver outras pessoas prosperando, tendo sucesso na sua vida, até porque não somos sozinhos, o teu sucesso, ele faz parte do meu sucesso. Para que o meu negócio prospere, eu preciso que o seu negócio prospere, né? É uma rede. É uma rede. Exatamente. E gente feliz não incomoda, né, Ana? Exatamente. Exatamente. Gente feliz não incomoda, tá sempre buscando soluções, inovando, pensando na frente. É isso aí. E sempre trazendo uma ótica diferente para a vida, né? Como um todo. Valeu, Ana. Obrigada, querida. Obrigada, Naide, mais uma vez. E deixo aqui meu agradecimento à Gazeta de Toledo, nossa grande parceira do Salto Estratégico, a Lilibet Uniformes, que apoia esse projeto. E se você, empreendedor, empresária que está nos assistindo e queira fazer parte desse projeto, manda uma DM pra gente. Como eu falei, né? A gente quer que isso alcance muito mais empresárias e empreendedoras para que todo mundo possa, né, ter o seu espaço e o seu crescimento. E até semana que vem. Não se esqueçam, salto firme e estratégia na cabeça.